gente já emenda. Olá. Simbora. Boa noite, classe. Eu sou a Ju Oliveira, fazendo audiodescrição. Sou uma pessoa negra, tenho cabelos cacheados coloridos, mas estão tampados por uma touca rosa. Estou com uma roupinha otaku, né? Uma roupinha que tem a ver com tema de anime. Sou baixinha, sou gorda e me orgulho muito de quem eu sou. Eu atuo como professora, orientadora de educação digital. Costumam chamar de POED. A professora da tia da informática, professora da informática, como meus alunos me chamam, na rede municipal aqui em São Paulo, capital, na Zona Sul, no Campo Limpo. E, apesar de fazer parte da educação formal, as minhas aulas não são nada formais. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essa hashtag Fé nos Menor, ou seja, acreditar nas crianças e como a gente pode hackear esse sistema educacional tradicional que temos aí, que nem sempre é tão agradável para nós, professores criativos. Olha, foi muita foto para selecionar, porque eu dou aula desde 2009, e são muitos momentos em escolas diferentes, com alunos e alunas que marcaram muito a minha vida e ainda marcam, com ex-alunos que se tornaram grandes amigos, grandes amigas, que inclusive a gente às vezes se encontra aí nesses eventos, inclusive a Campus Party. Eu lembro desse primeiro momento enquanto professora, né, numa escola ali perto do cemitério de São Luís, que a gente só conhece pela música do Racionais, do 2 de novembro. E eu, numa ocasião diferenciada de aula, quis fazer um sarau astronômico, já que eu tinha visto no planetário do Ibirapuera. E eu lembro de ter me fantasiado, inclusive, da anja dos alunos inocentes. Porque todo aluno, quando vai para a diretoria, é um aluno inocente, na verdade. Às vezes, né? Enfim. E em outras ocasiões de festividades diferenciadas na escola, também era um diferencial ter uma professora que participasse disso. Até hoje, né? Às vezes a gente vê ali uma festividade que tem a ver com uma data comemorativa, e a professora participar é um nossa. Outras situações, né? Eu lembro com muito carinho dessa primeira escola, no meu aniversário, todas as turmas terem feito festinha surpresa, que nem todos guardaram surpresa, mas assim, a experiência de se sentir querido, se sentir querida, é um diferencial. E que nem sempre a gente se sente bem-vindo, bem-vinda em outros espaços também dessa mesma escola. Então, merendar com os alunos, conversar ali sobre alguns assuntos e os ouvir. Isso faz muita diferença. E nem sempre é sobre os assuntos geeks. Em algumas vezes vai ser, sim, para ser rede de apoio para cada um deles. Em outro espaço escolar, eu já estava com uma turma de ensino médio. Foi um desafio. Eu explicava bem explicadinho. E eles falaram, tá bom, professora, vamos. Né? A gente já entendeu. E essas explicações, tendo ali esse viés, né, histórico, sociológico, que são as minhas áreas de formação e que também eram as aulas, né? Eles eram de uma maneira diferente do que outros professores. Então, eu lembro de uma primeira ocasião, com o primeiro ensino médio, de um aluno ter falado, professora, na hora que você entrou na primeira aula, falou de Twitter, falou de meme, meus olhos brilharam. Falou, finalmente, uma professora que fala que nem eu. Porque o costume é o do formal, né? Daquela maneira de se expressar, toda culta. E aí, quando a gente chega falando do nosso jeito, né? Já é um diferente. Quando a gente relaciona esses conteúdos com aquilo que a cultura pop apresenta, quando a gente participa de eventos, quando a gente não está se prendendo no armário da sala dos professores quando termina a aula, e eles veem que a gente também frequenta o cinema, fala, nossa, você aqui? Amigo, todos estão, né? Mas é um diferente. E até mesmo na rede pública, né, que é onde eu atuo hoje em dia. Então, nos eventos de recreio nas férias, ou até mesmo nas excursões, em ocasiões que a gente está liderando alguns projetos, existe muita diferença quando a gente utiliza esse não convencional, né? A educação tradicional, ela põe a gente nessas caixinhas, nesses gessos, e quando a gente se propõe a quebrar esses espaços tão limitados, e muitas vezes a gente encara desafios, muitas vezes a gente se sente solitário, e muitas vezes a gente vê que tudo é feito para boicotar aquele projeto,
Mas aí a gente vê alguns parceiros, a gente tem o feedback direto das crianças e continua acreditando. E continua pensando diferente. É o famoso, e se eu levar isso para a escola? Que não desliga. Minha história com a Campus Party, aí vem essa trajetória, né? Falei da jornada da heroína, cheia de altos e baixos e altos e baixos e tal. Na CPBR 6, né? Eu ia falar 2000 não sei quanto, mas eu não lembro. Na CPBR 6, fui convidada e foi a primeira ocasião que eu conheci a Campus Party, inclusive acampando. Vim com um grupo justamente do pessoal do ensino médio de TI. Tem até alguns ex-alunos que hoje em dia estão aqui profissionalmente e tal. Isso é sensacional, gente, maravilhoso. E após essa vinda como campuseira, todos os outros anos eu estava por aqui, sendo para vir só no espaço open, né, gratuito, ou até mesmo quando, assim, maravilhosamente, eu vim como imprensa, já me achei, né? E essa foto em destaque foi quando eu consegui vir como imprensa pelo meu blog, proju.blogspot.com, PROJUH. E, mano, é um negócio muito legal. Nossa, que da hora. Então, sendo no começo do ano, ou até mesmo como esse, no final do ano, traz muitas ideias, traz muito networking, trocar ideia com outras pessoas, pensar, né, em possibilidades para as nossas aulas serem diferentes. Então, sendo no início do ano, já era exatamente a época de planejamento. E no caso do final do ano, de certa forma também, para pensar nessas ideias, nessas soluções, naquilo que a gente pode fazer, ou até mesmo conversar com outras pessoas para possibilitar essa ponte para o espaço escolar. Porque muitas vezes a gente fica naquele desânimo do, ai, mas eu vou fazer isso sozinha. Eu não consigo finalizar esse projeto de robótica, mas tem uma outra pessoa que conhece, que pode me ajudar nisso. E essas pontes, essas conexões, elas são valiosíssimas e fica a dica. Entre outros, né, aí vindo como imprensa de alguns sites e blogs, então eu costumo dizer que eu sou a professora influencer, mas todo professor é um influencer, vamos combinar. Então, essa vinda nessas diferentes Campus Party me ajudaram muito nessas possibilidades criativas. Algumas coisas que a gente vai colocar como cultura geek de quebrada. Muita gente acha que não tem nerd na quebrada, não tem nerd nas vielas e becos e nas favelas, mas tem. A gente existe, a gente consome esses itens e, principalmente, a gente utiliza os quadrinhos, utiliza os games, a gente produz de maneira artesanal, como esse jogo incrível de um dos meus alunos. Então, muitas vezes, o material que eles vão ter é essa folhinha do caderno, essa caneta, que às vezes a professora vai emprestar, e está tudo certo. E vai criar algo que futuramente pode ser, sim, um cara desenvolvedor de games, uma mina desenvolvedora de games. Então, muitas vezes que eles apresentam essas coisas para a gente, independente seja na área da educação, ou sendo você um familiar, né, dessa criança, desse crianço, dessa criança, desse adolescente, desse adolescente, eles vão querer esse feedback seu também. O que dá para deixar diferente, dá para tornar mais legal? Em algumas vezes é aquela insegurança, né, do achou da hora, curtiu. Não é só de, eu vou pegar esse quadrinho que você fez aqui, nossa, que legal, nota dó. e deixo guardado em algum canto. Né? Dar esse feedback. De repente pode ser um ilustrador, uma ilustradora, um quadrinista, uma quadrinista, que vai ter o sucesso. E aí, o professor ou professora que dá esse tipo de feedback do parabéns, nota dó e deixa guardado, também deixa guardado esse sonho, esse plano. Não é esse o objetivo da nossa profissão. Então, aqui coloquei alguns exemplos e algumas situações, inclusive o Perifacon, que é uma convenção de quadrinhos na favela. Então, é a Comic Con da favela. Aqui tem uma imagem da sala de games, né? Então, tem ali um garotinho brincando. E os espaços da sala de informática, e muitas vezes nas formações a gente ouve assim, não é uma lan house. Mas vamos combinar, na quebrada tem lan house ainda? Nem sempre. Eu fui fazer junto com os alunos do EJA alguns currículos. Sabe quanto está um currículo na quebrada, na lan house? 10 conto. E aí a gente faz na escola, imprime uns, entrega no envelopinho. Pô, é isso. Quando a gente fala ali com Fundamental 1, né, que eu estou com todas as turmas esse ano, é desafiador, mas é muito da hora, é enriquecedor demais, né, trabalhar com idades tão diferentes, conversar com pessoas e culturas, né, e estilos de vida tão diferentes, e que ampliam o nosso olhar
para essa criatividade, para essa diversidade, né? Nesse mesmo bairro, nessa mesma quebrada, a gente percebe que cada um vai criar de uma forma. Novamente falando, todo professor é um influencer. Algumas das atividades que eu produzi aí nesse ano e junto a esses desafios, como POED, né, professora orientadora de educação digital, a tia da informática. Diferente de enquanto aluna, que eu fui proibida de jogar RPG por motivos pessoais, familiares e religiosos, hoje em dia eu vejo possibilidades muito positivas no RPG, a ponto de criar junto a um grupo de alunos o RPG nas reposições de sábado e serem ocasiões de pensarem nesses conflitos e como mediá-los por meio desse jogo, por meio dessa interpretação de personagem. Dos menorzinhos, das criancinhas, trazer a possibilidade do tablet, que eles já estão muito acostumados, mas que alguns fatores e algumas situações, nem tanto. E dos computadores, assim como, né, dos jogos e outras coisas que a gente fala, a criança já nasce sabendo tudo de computador. Não. E muitas vezes eles vão pedir um auxílio, né, pedir ali para a tia ajudar, para o tio ajudar, em coisas mínimas. Então, a gente precisa estar atento a essas questões também. Robótica, mesmo que eu não seja uma pessoa que entende tanto, nós temos esses kits ato na escola, mas eu vou pedir auxílio a outras pessoas que conhecem, dar essa possibilidade de que esses alunos montem algumas coisas, futuramente vejam ali as imensas possibilidades, situações ali do que está sendo montado, que dá para se tornar um robô, e aí daqui para frente, meu filho, céu limite ou até além disso. Algumas outras situações. Existe no Code.org um modo ali que é de Minecraft que dá para você começar a aprender programação. Então, foi uma possibilidade que a gente falou aí com os sextos anos, outras séries também, mas tem até um certificado. E os meninos, ó, são 10. Com o EJA, a gente começou a trabalhar pixel art, com os desenhos, com esses quadradinhos, que depois a gente pode pensar também em artesanato, em gerar renda. Então, as possibilidades, tanto para homens e mulheres, né, que estão no EJA, de depois isso se transformar no quadradinho que vai ser um gráfico de tricô, de crochê, de bordado, e gerar uma renda, é tornar útil essa educação. É tornar útil esse espaço que é a sala de informática ou laboratório de educação digital, né, além de pensar nesse grupo de pessoas, né, nessas idades diferentes que inclui o EJA, né, a educação de jovens e adultos. E dentro desse grupo, né, de adultos, também existem os adultos idosos que estão aprendendo a ler e escrever. Então, a gente precisa se adaptar também a essas pessoas. E muitas vezes vai ser necessário que a gente volte 2 passos ali no jogo, observe ele de longe, para aí sim dar esses passos adiante um pouquinho mais rápido e mais efetivos. Porque criar uma situação de roda de conversa para entender o que o outro quer e precisa. Vou dar esse exemplo justamente com a alfabetização. Começo do ano. Gente, e aí, o que vocês pensam aí da sala de informática? Vamos fazer o quê? Olha, eu preciso aprender a ler e escrever. Então, a gente volta um pouco, cria situações que vão possibilitar esse objetivo ser alcançado, assim como para os adolescentes eu precisei voltar esses 2 passinhos para trás, criar uma roda de conversa para entender qual o interesse deles com aquela sala. Porque mesmo se fosse, olha, vai ser um Lan House, vamos sentar e jogar, o que a gente vai aprender e entender melhor de tudo isso? Será que a gente vai resolver melhor alguns conflitos que, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha com outras pessoas? Geralmente eu acabo postando ali um bom dia classe ou hashtag fé nos menor, que eu realmente acredito muito nesses alunos, nessas alunas, nessas pessoas que a gente se encontra em diversos espaços e me reconhecem. Acho que o reconhecimento, às vezes, quando a gente fala, é nessa coisa do orgulho, né? Se sentir orgulhosa, ver que a pessoa, né, te deu um prêmio. Mas o reconhecimento, no sentido de um aluno, uma aluna, uma pessoa, falar que você ensinou algo para ela, você o ouviu, ajudou, abraçou, eu acho que é melhor do que muito prêmio. Essa palestra, essa fala, essa imensa oportunidade é a realização de um sonho para mim. Quem diria que aquela Ju ia ser a Pro Ju e ia palestrar num evento como esse tão grandioso?
E até mesmo incentivar outras pessoas. Eu lembro na primeira Campus Party de ver algumas mulheres, ainda não eram muitas, nos palcos e pensar, caramba, um dia eu quero estar lá. E estar né, tornar real esse sonho é possibilitar que em outros momentos aquele outro ou outra que foi meu aluno ou aluna possa ser um palestrante, possa ser uma palestrante, possa ser uma pessoa de destaque. Eu tenho, sim, fé nesses menores. Eu tenho uma crença em todas essas crianças, todos esses adolescentes, os jovens e adultos, os idosos, pessoas que me reconhecem, não somente como uma pessoa que ensinou algo, porque eu estou muito mais lá para aprender, gente, do que para ensinar. Quem está na educação, quem está na cultura, sabe que é desse jeito. A gente mais aprende do que ensina. E a gente está ali para partilhar momentos preciosos. E algumas dessas imagens, elas vão representar isso. Existe um adinkra que se chama Sankofa, que ele vai trazer a ideia de voltar atrás, né? Não é um mito, não é um tabu, voltar atrás para buscar aquilo que você deixou. E quando a gente pensa nessa educação que a gente está conversando com nossos ancestrais, que a gente está conversando com pessoas que virão após nós e que fazem toda a diferença para o mundo, é colocar em prática isso. Às vezes a gente vê na teoria, nos acadêmicos e tal, e às vezes numa excursão escolar, às vezes com alunos, ex-alunos, a gente vê que eles conectam tanta coisa na realidade. A gente está ali jogando um game, está falando do que está assistindo, do que está acompanhando, lendo, e eles também estão nessa. E a partir disso desenvolve o pensamento crítico. E às vezes, na sala dos professores, a gente vai ouvir que são esses alunos que são o problema. São aqueles que são criativos, são aquelas que são questionadoras, são pessoas que, para muita gente, é um fator ali desanimador, né? O professor, a professora, essa pessoa de referência, dizer que não vai dar em nada, aquelas coisas, né? Não preciso nem dizer. A gente precisa estar ali para incentivar, para mediar, para poder criar possibilidades. Essa é a nossa missão, função. E aí, quando a gente fala de missão, né, parece que o professor, aí outra questão envolvendo o professor, é que a gente tem essa aura dourada, santíssima, que o professor tem essa missão, o professor, né, tal. E por isso, professor é herói, vamos bater palma ao professor, mas não tem valorização. Então, que hajam políticas públicas, que existam emendas parlamentares, que exista a valorização real da educação, da cultura. Eu faço aqui uma menção, um salve para as tias, para os tios, que a gente fala de maneira carinhosa, as pessoas que nos recebem no portão, na secretaria, que fazem aquele alimento maravilhoso, que deixam um espaço limpo, as pessoas que zelam e cuidam daquele ambiente todo, para que nós, professores, possamos estar lá. E muitas vezes, e em muitas escolas, naquele famoso dia, que eles dizem que é só do professor, são educadores que não são valorizados. Então, fica o meu salve para os meus menores, para as pessoas que vieram assistir aqui. Eu agradeço muito e, principalmente, a toda a equipe de escola que faz tudo acontecer. Meu arrobinha é Ilujauzui, mas colocou ILUJA. Já vai aparecer uma professora chavosa de Juliette. E, finalizando, não é fácil, mas é uma delícia. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Abrindo para perguntas. Signo, gênero, sexualidade. É a trend. Ali eu sei que estão com a boca ocupada. Então... Vai, gente. Vai. Show de bola, então, pessoal. Assim a gente... Pergunta? Ah, show. Deixa eu levar esse. Boa noite.
A minha pergunta, a dúvida, é como você incentiva a eles buscar o mundo, sabe? Falar para ele que é possível sair do lugar de onde ele está. Porque normalmente ele vê alguém indo para o tráfico ou alguém indo roubar. Então é o que está mais perto, às vezes é o que está mais fácil, às vezes é o que ele está precisando, mas e é o que está ao redor dele, na casa dele, às vezes. Então, como é essa a forma que você faz isso com eles? Acredito que fazer muitas parcerias com as instituições tem a ver com o entorno. A gente fala comunidade escolar, não só a comunidade no sentido do bairro, da favela e tal, mas entender quem são essas pessoas. Então, e muitas vezes vão ser as pessoas de um CCA, né, que vai ser um espaço que eles ficam no contraturno, quais atividades eles desenvolvem, promover algumas iniciativas que a gente conecte a escola com esses ambientes que eles passam o contraturno. No caso da proximidade da escola ser de um SESC, né, o SESC Campo Limpo, que é um SESC aberto, que tudo é gratuito e tudo mais, então também tem essa possibilidade cultural próxima. Por mais que shopping seja ainda um espaço que nem todo mundo acessa, mas pode ser uma pequena possibilidade, né, de espaços culturais, espaços de entretenimento, espaços educacionais que sejam possíveis, né, que, por exemplo, né, ali perto tem um espaço que é tipo um poupa-tempo, que chama Descomplica, e que eu fui curiar, fui saber o que estava acontecendo e o que tinha. E lá tinha tipo uma lan house, né, que tem a ver com o Fab Lab e tudo mais. Então, nesse espaço, eles podem vir, é de graça, eles ficam quanto tempo? Precisa trazer o quê? Às vezes é uma biblioteca, né? Eles podem trazer o quê, né? Qual o procedimento aqui? Meus alunos são menores de idade, como que precisa ser? Às vezes espaços de saúde, né? Às vezes é no postinho, para saber o que está oferecendo, né? É um CAPS. Então, tem algumas situações de crise de ansiedade na escola, né? E isso, infelizmente, né? E aí, como que a gente vai fazer esse rio andar, né? Essas águas fluírem? Então, não vai ser só concentrado em questões educacionais, né, no espaço da escola. Vão ser outros lugares, vão trazer essas possibilidades, inclusive artísticas, terapêuticas. Então, a gente vai sempre indicando essas outras coisas para ser intervenção. Porque realmente, e infelizmente, né, nas quebradas, aquilo que vai atrair mais, vai gerar um dinheiro, vai ter visibilidade, eu vou ser, né, o tal, são as possibilidades que não vai levar a um futuro muito bom. Né? Mas para eles, muitas vezes, é a ideia. E aí a gente faz conexões com outras pessoas para poder ali criar outros espaços seguros, que às vezes para essas crianças o único espaço seguro é o da escola. Então, outros espaços seguros, outros espaços de escuta, outros ambientes que eles vão pensar nesse futuro, que eles vão pensar sobre si mesmos. Muitos familiares ainda têm aquele preconceito da terapia, né? Não, você não está, né, tão extremo para precisar. Então, esses outros espaços que eles conseguem acessar e que são próximos, né, daquele ambiente escolar, cultural, enfim, eles vão trazer essa novidade. Então, às vezes, a gente pensa, né, no CCA, no CCJ, ou no CAPS, o que tiver mais próximo, para fazer essas alianças, fazer essas parcerias. Esse ano eu fiz uma parceria com o CCA, que é o mais próximo da escola, para a gente conseguir um projetor e um notebook por meio da doação da Infopreta. Porque eles, né, quando que vai assistir um filme? Que tipo de filme vai assistir? Esse filme vai mudar a vida deles? Estou criando também, né, uma mangateca, uma gibiteca, para que eles possam ter essa outra possibilidade, né, cultural, educacional, nessa leitura, porque eles estão ali no contraturno, não porque é um depósito de criança. Porque muita gente acha que é isso, sabe? Esses outros espaços, né? Os pais trabalham, os filhos não vão fazer nada na rua, então vão para esse lugar. Mas nesse lugar ele vai pensar sobre si mesmo, vai pensar sobre a sua convivência em comunidade, vai pensar numa futura profissão. É ruim a gente pensar, é só estudando que eu vou ter um futuro. Porque hoje em dia tem muita gente que ganha muito dinheiro fazendo bem menos. Então, a gente vai pensar, sim, em algo que você goste, em algo que te gere uma renda, em algo que te liberte, né, de algumas prisões sociais, né, que você seja você mesmo, seja você mesma. E isso é só a educação e a cultura vão trazer, né, essas novas ideias, né, vai mudar um pouquinho ali os horizontes. Tomara, né? Tem mais? Oi.
Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que faz como educadora numa turma de escola pública? Eu vou falar dentro da realidade do Rio de Janeiro, mas eu não acredito que aqui seja muito diferente. Com 30, 40 alunos dentro de uma turma, onde você tem que passar aquilo ali com uma defasagem pós-pandemia e com alunos que geralmente ou tem problema cognitivo ou tem alguma coisa e até conseguir um laudo do SUS ou alguma coisa demora um ano. Então, aquele educador mal consegue dar conta daquilo ali. Quando vai para a adolescência, aquela criança se sente invisibilizada e aí vem o tráfico muito do que eu vejo da galera indo é sobre ele se sente protegido, alguém me viu, alguém tá, não é nem sobre só o poder vem depois. Como tá, assim, como você como educadora, o que é possível fazer numa condição dessa que é desumana, mas para todo mundo, para tentar visibilizar ali minimamente? Eu costumo dizer que nessas palestras de educação, no geral, né, com os lado acadêmico e tal, os caras não fizeram a chamada no 6º ano que tem essa configuração. É fácil você falar de um monte de teoria, um monte de autor, quando na prática é aquela uma aula na semana com toda essa galera, com todas essas questões. E aí? Né, como ouvir um deles ou alguns deles ensinar, né, o dar conta é uma coisa que, né, eu tenho que dar conta. Às vezes, admitir que você não dá conta, se humanizar, vai ser humanizar o outro também. Então, o fato de que tem dias que eu não vou estar bem e eu vou expressar isso. Vamos colaborar? Vamos fazer combinados? Às vezes nem o combinado dá, mas a possibilidade de conversar. Teve sala que não deu para terminar a roda de conversa que eles discutiam entre eles. E aí gera todo esse conflito que você fala, não, peraí, então a gente precisa passar para outra parte. Não vai ser só ouvir, de repente vai ser por escrito, vão ser caixinhas, vai ser um caderno. A gente vai conseguir, em alguns grupos, vai tentando, né, o plano A, B, C, você vai o abecedário inteiro. Né? O Paulo Freire, acho que ia, nossa senhora, ia penar no 6º ano, hoje em dia, com toda essa galera. Não ia dar certo, não. Então, só a pedagogia da autonomia, meu filho. Então, algumas possibilidades que a gente escute, seja por escrito, seja falando, ou seja por meio artístico. A gente trabalhou na sala de informática, não com a possibilidade de ser individualmente, porque é pouco computador para muito aluno, né? Mas aí a gente fez uma divisão, um grupo olhava uns quadrinhos, enquanto o outro desenhava no Paint, e desenho livre. A gente vai começando a entender. Às vezes, nos jogos analógicos, né, não necessariamente digitais, então tem umas mesas ali, vai ter um Jenga, vai ter os quadrinhos também, mas vão ter, sei lá, outros jogos, né? Não necessariamente só de tabuleiro, mas que, enquanto isso, eles vão conversando sobre alguns assuntos. É um som que a gente pede para eles irem colocando a música e também intermediando ali, colocando os seus limites. Né? Vamos fazer um combinado. Que tipo de música a gente vai colocar? Qual que, né, tem ou não ali um filtro? Então, acho que essas pequenas possibilidades na sala de informática, a gente vai pensando no entorno deles, vai observando, em algumas vezes indo no comércio ali da região, né? Tem uma padoquinha que é do lado da escola, então está tomando ali um café com leite, um pão com manteiga, e está acompanhando o que acontece. Aí você vê uns familiares que agem de uma forma violenta com essas crianças, e aí você fala, então tá, né? E aí, a maneira que a gente trata eles com esse afeto é o diferencial. Tem professores que eu vou entender hoje, enquanto adulta e professora, que eles me respeitaram, souberam respeitar o meu limite, souberam respeitar o meu silêncio, souberam respeitar aquilo que eu me negava, e isso fez toda a diferença. Então, em algumas vezes, o ser notado também é entender que vou saber o nome dele ou dela, vou tentar um contato, trazer um item, conversar sobre o entorno, e se eu não perceber a abertura, eu também vou respeitar. Isso é precioso. Obrigada. Muito obrigado, Ju. E só... Perfeita. Só comentando que assim a gente encerra a atividade, então, aqui no palco Fábrica de Empreendedores por hoje, e que agora às 8 horas começa no palco principal, no What's Next, a cerimônia de encerramento da campus. Infelizmente, está chegando ao fim. E por hoje era isso. Obrigado a todos que fizeram parte desse palco hoje, e até amanhã para quem fica aí, e até a próxima para quem vai embora.
Amanhã vai ser um novo dia. O Brasil vai se